Escolas estaduais de São Paulo voltam a receber alunos presenciais, mas só em novembro deve acontecer o retorno 100%. Pastor titular da Igreja Sarang da Coreia recebe título de doutor honoris causa no Mackenzie. Conheça o trabalho do Instituto ITB e o novo programa da IPP-TV Israel para Jesus. Fique com a gente. A partir de agora tem Notícias do Bem. Olá, tudo bem? Está começando o nosso Notícias do Bem. Pois é, a partir de agora, pelas próximas 2 horas, a gente vai ter muita informação para você aqui na IPP-TV, a sua TV missionária. Lembrando que o nosso encontro está só começando, hoje, quarta-feira, meio de semana, e a gente conta já com a sua participação. Quarta-feira, meio de semana, dê uma olhada para o lado aqui agora, Tainá, tá zero frio aqui, né, pessoal? Porque lá fora tá frio, só para você saber aqui em São Paulo, viu? Não tô zero frio não, querido. Eu tô aqui, já comecei com a mão aqui juntinha, fazendo assim, ó, esse movimento aqui de esquentar. Aqui eu tô com um baita de um cobertor nas pernas, cobrindo. Verdade. Ainda bem que tem uma bancada que tampa. Mas tem um cobertor mesmo. Muito boa tarde para você que está nos acompanhando. Eu já mando um abraço especial para o nosso reverendo Marcos Severo, que está aqui conectado com a rádio Rumo ao Sertão. Então, um abraço para todos vocês que estão acompanhando a nossa programação aqui, Notícias do Bem. E eu aguardo o seu oi, o seu boa tarde, né? Me diga, tá frio aí? Tá não? Como é que você tá acompanhando a nossa programação? Tá agasalhado ou tá como eu? Tá como cobertor? Tainá ou tá como Quirino? E aí, me diz como você está nessa tarde de quarta-feira. O tempo parece que vai começar a mudar, mas hoje tá bem especial, frio, né? Com certeza. Tá bem frio. E você que já está com a gente, aproveita, deixa o like aqui no nosso vídeo, né? Curta o nosso vídeo, compartilhe com aqueles que você ama, compartilhe com a sua família, compartilhe com seus amigos, com os irmãos da igreja, o nosso Notícias do Bem. E não esqueça de se inscrever também no nosso canal. A gente continua aí nessa batida rumo a 1 milhão de inscritos. Tá faltando um pouco ainda, tá faltando um pouco nada, tá faltando bastante. A gente precisa da sua participação, a gente precisa que você se inscreva. Então, por favor, né? Faça a sua inscrição, ative as notificações para que você possa ser informado sempre que começar um programa novo aqui na IPP-TV e sempre que você tiver também um culto começando na Igreja Presbiteriana de Pinheiros ou então quando a gente estiver transmitindo um evento. Enfim, você vai ser informado a respeito de todas essas novidades aqui na IPP-TV e vai poder acompanhar com a gente em tempo real. Então, garanta a sua inscrição aqui no nosso canal. É isso mesmo, ó. Então vamos começar. Vamos de notícia. O governo de São Paulo determinou o retorno obrigatório de 100% dos alunos na rede estadual de ensino. Mas na prática, essa medida só deve ser cumprida mesmo em novembro, quando não deverá ser mais necessário manter o distanciamento entre os estudantes. A semana começou diferente para os estudantes. Parte das escolas da rede estadual de São Paulo voltam a receber 100% dos alunos todos os dias da semana. Embora tenha determinado a obrigatoriedade do retorno dos estudantes, a medida só poderá ser cumprida na rede a partir do dia 3 de novembro, quando não será mais necessário manter o distanciamento entre os estudantes. Mas, mesmo assim, os alunos sentem alegria com esse retorno. Então vai sendo muito legal rever os amigos, estudar, professora. Eu tava com muita saudade da escola. Nesse primeiro momento, além dos alunos, os profissionais também sentiram com essa volta. Com todos os cuidados necessários, sabem da necessidade do presencial no aprendizado. Nós achamos que é extremamente importante o retorno das crianças para que a aprendizagem ocorra. É uma retomada dessas aprendizagens. O retorno foi muito prazeroso, porque todas as crianças estavam realmente esperando por isso. O uso da máscara por parte de estudantes e funcionários permanece obrigatório para todos, assim como a utilização de álcool em gel, o que traz mais segurança aos pais que ficam felizes em ver seus filhos retornando às suas atividades. Tá sendo ótimo, porque as crianças estão se sentindo muito sufocadas em casa. Esse retorno está maravilhoso. É importante essa retomada com toda a segurança, né? E como a gente ainda tem essa questão do distanciamento que precisa ser resolvida, efetivamente, né? Eu acho que a volta às aulas 100% e tal, realmente só nessa data que você falou na reportagem aí em novembro. Mas nós já tivemos, por exemplo, essa questão do distanciamento
sendo retirada em cinemas e teatros, por exemplo. Exatamente. Então, Cinemas e teatros não tem mais distanciamento. Tem a obrigatoriedade do uso da máscara, tem a recomendação do álcool em gel, mas não tem mais distanciamento. Então a gente aguarda que isso aconteça também nas escolas para que os estudantes possam voltar na rede estadual e que os estudantes das outras redes também possam voltar, né? Os da rede municipal, da rede particular de ensino, enfim. A gente entende que é importante que eles estejam lado a lado ali na classe, aprendendo. sentem falta, né? Pois é, acho que o aprendizado passa por isso também. A gente vai falar disso ainda mais durante essa semana. Vamos falar desse retorno da volta às aulas na rede estadual. A gente vai conversar com o pessoal da Secretaria Estadual de Educação ainda aqui no nosso Notícias do Bem. Então, fique ligado com a gente que a gente vai trazer ao longo da semana mais informações sobre essa volta às aulas. Ó, antes de continuar, eu quero mandar um abraço aqui, ó, para Nilma Ferreira, que está da Itália nos acompanhando. Bacana. A Luzia Pacheco, né? Ela ficou conhecendo esta rádio e já se inscreveu no canal. Bacana. Que Deus abençoe sempre em nome de Jesus. A Amália também está nos acompanhando, a Gisele Morgana, e ela está diretamente da Paraíba. Olha só, gente, e ela disse que ela está bem quente. Obrigada, Amália, por me falar isso. Ai, que delícia. Por um segundo eu tentei imaginar, sentir esse calor. Você sabe que aí, do meio pra cima é sempre quente quase, né? Da Bahia pra cima ali, Esquentou. Esquenta, não tem jeito. É bom, né? A Delva Souza, como sempre, nos acompanhando. Elva, grande Graça abraço, e paz. graça e paz. Diretamente de Uruará, no Pará. Já tô falando com mais naturalidade. Uruará. Ó, já consigo falar sem ler. Uruará, lá no Pará. E claro, né, a Amália e a Val Araújo aqui também nos acompanhando. E ela colocou aqui, ó, a Amália, né? Obrigada pelas informações. Muito bom, né? Sejam todos muito bem-vindos e não deixem de deixar o seu recado aí, né? Diga de onde você está falando. Fala aí como é que tá o tempo na sua cidade hoje. Aqui em São Paulo tá bastante frio. Aliás, a gente acordou hoje com 12 graus em plena primavera. É muito frio, né? 12 graus na primavera. Como é que tá o tempo aí na sua cidade? Deixa um recadinho pra gente, deixa seu bom dia, seu boa tarde. Aproveite e faça a sua sugestão de pauta. Você quer participar aqui do nosso Notícias do Bem? Olha aí. Você quer que a gente fale sobre o que aqui no nosso programa? Ó, Aberto deixa pra aí, você. ó. Tem, pensou? Vamos fazer, ó, Matheus Santos, Tainá, Roberto, faz a gente andar por aí, ó, fazendo matéria, Não é? cobrindo. Nós estamos aqui morrendo de vontade de fazer algo aí que você gostaria muito. Vamos continuar, então. Vamos. Hoje é o dia, gente, hoje é o dia do poeta. Já falando de Legal. primavera, de coisas românticas, Aposto que você não sabia né? que hoje é o dia do poeta. Então, a data celebra o profissional que é reconhecido como um artista e escritor, que usa sua criatividade, imaginação e sensibilidade para traduzir em versos as mais diferentes histórias. Pois é, o principal propósito dessa data, é claro, é incentivar a leitura, a escrita e a publicação de obras poéticas nacionais. Há séculos, as pessoas se emocionam, riem, choram com essas produções artísticas, consideradas como uma das 7 artes tradicionais. Você sabia disso? Pois é, para falar sobre esse assunto com a gente, nós vamos ter hoje 2 convidados muito especiais. Hoje é um programa diferente. Nós vamos receber o cantor e o compositor Estênio Márcios e o pastor e escritor Fábio Ribas. E você também pode participar desse bate-papo com a gente. Deixe a sua pergunta ou faça o seu comentário aqui no chat do nosso canal. A gente conta com a sua participação para falar a respeito desse dia do poeta. Olha que bacana. Ai, gente, hoje vai estar muito bom, vai estar lindo. Vai. Ó, tem mais mensagens aqui. Vamos lá. Tem mais mensagens. O Geraldo aqui, ele escreveu o seguinte, ó. Não, a Kátia, eu quero ler o da Kátia antes que eu gostei. Eu queria estar que nem a Kátia agora. Ela, boa tarde. Rio de Janeiro gelado. Ui, casaco e pantufas nos pés. Oba. Pantufas ia cair bem. Eu vou Queria, trazer umas pra cá. Põe uma meinha e uma Ninguém vê a pantufinha. gente mesmo, pelo menos. Olha que legal, gente. Só vê a parte de cima, fazendo de pantufa aqui. Ó, o Geraldo também. Amém, bom dia, paz do Senhor Jesus Cristo e a todos os irmãos. O Robson Félix também participando aqui. Amados irmãos, Angra dos Reis, Rio de Janeiro. Bacana. E o Sonhar Acreditar. Manda um alô aí, ó, para o Paraná. Pai Paraná, queridíssimo Paraná. Um alô para todos os paranaenses que estão nesse estado que é tão importante, né? Muito, aliás, o Paraná é lindo. Não sei se você já conhece o Paraná, mas o Paraná... Conheço. Eu morei em Curitiba. Você morou em Curitiba? Morei em Olha, Curitiba. aí sim. Sofri no frio de lá, hein? Direto de Rondônia. De Rondônia para Curitiba, imagina, sofreu pouco no frio. Paraná é maravilhoso. Um abraço a todos os paranaenses.
Obrigado pela audiência de vocês aí no nosso Notícias do Bem. Exatamente. E nós temos pessoas novas aqui. A Elizabeth, ela é nova no canal e parece que está curtindo. Legal. Seja bem-vinda, Seja Elizabeth. bem-vinda. A Débora também está aqui nos acompanhando de Recife e está com muito sol também. Recife. É isso, gente. Muito bom ter vocês. A Cláudia Bonfim, olha, daqui da própria, da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. E tem gente lembrando da nossa programação de hoje à noite, aqui em Pinheiros. Tá certo, daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais a respeito dessa programação também, tá bom? A gente vai falar sobre esse culto que vai ser muito especial hoje aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Muito bom. Tá, eu vou me conter mais, Vamos eu tô lá. soltinha, né? Não, tá tudo bem, vamos. Vamos lá. Olha, gente, o pastor titular da maior igreja presbiteriana local do mundo, o reverendo John Won, ele recebeu na Universidade Presbiteriana Mackenzie o título de Dr. Honoris Causa. O Notícias do Bem teve presente nessa solenidade, a gente fez uma reportagem especial, você vai acompanhar um trechinho do que você vai ver daqui a pouco aqui no nosso programa. O trabalho do pastor John Won, que acolhe refugiados e perseguidos no continente asiático, foi um dos motivos para o título. O pastor John Won, ele é pastor de uma das maiores igrejas da Coreia do Sul e ao longo do seu ministério, do seu trabalho, ele tem se dedicado a acolher pessoas que são vítimas da perseguição política, ideológica, sobretudo religiosa, e muitas vezes de países limítrofes que muitas vezes se evadem e que são acolhidos ali e que precisam de apoio em muitas áreas da sua vida, na formação, aprendizagem de outra língua, de profissão. Enfim, a Igreja Sarang, liderada pelo pastor O, tem tido esse trabalho consistente de apoiar e transformar a vida de muitas pessoas dentro desse contexto humanitário. Faz isso dentro da própria Coreia, mas em países na África, em outros países da África e mesmo da Europa, e aqui nós estamos reconhecendo essas suas contribuições. A entrega foi feita pelo reitor do Mackenzie, presbítero Marco Túlio Vasconcelos. Honoris causa. Assim o concedo, meus parabéns, seja muito bem-vindo à comunidade mackenzista. Daqui a pouco tem essa reportagem completa. O reverendo John Won, o pastor titular da Igreja Sarang, esteve com a gente aqui durante a semana passada toda, né, do CAU, e foi homenageado aí pelo Instituto Presbiteriano Mackenzie merecidamente. O pessoal tá ativo hoje aí, né? Estão todos Gosta ativos, sim, gosta gente. sim. Muito bom. Ó, os cariocas estão sofrendo nesse período, né? Pois é, tá frio lá no Rio, né? Desde segunda, muita chuva e frio, então não tá fácil, não. Lá que é um climinha gostoso, né? Típico ali, o sol, E aquelas praias maravilhosas que ajudam também, né? Mas tá frio. Exatamente. Falando em frio, vamos ver como é que fica o tempo no Brasil nessa quinta-feira. Quinta-feira de muita chuva no sudeste do país. Nas outras regiões, há previsão de pancadas de chuva, menos no sul do país. São Paulo, o tempo começa a melhorar. O dia será nublado, com aberturas de sol à tarde. Pode garoar de manhã e à noite, mínima de 13 e máxima de 19 graus. Em Vitória, os capixabas também vão ter chuva durante o dia e à noite. As temperaturas variam entre 18 e 23 graus. No sul do país, Gramado vai ter sol entre nuvens. Por lá, não tem previsão de chuva, mínima de 10 e máxima de 23 graus. Cuiabá, a capital mato-grossense, tem previsão de sol com algumas nuvens, mínima de 24 e máxima de 36 graus. Região Nordeste, Salvador, tem sol e aumento de nuvens, pode chover rápido pela manhã ou à noite. As temperaturas ficam entre 24 e 27 graus. A quinta-feira, em Manaus, também vai ser de sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite, mínima de 22 e máxima de 31 graus. Muito bem. Tempo passado a limpo. Tempo passado a limpo, eu gosto. Só uma correção, a Cláudia Bonfim, ela me corrigiu. Eu falei que era a própria aqui da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Não é isso não, gente. Olha o que dá, não conhecia a geografia, não conhecia todas as cidades do nosso Brasil, né? Própria é a cidade de Sergipe. E ela está lá acompanhando a nossa programação. Própria no Sergipe. É, isso mesmo. Isso mesmo. Espero que agora a gente tenha acertado. Um abraço para você mais uma vez. Então, seja muito bem-vindo ao nosso Notícias do Bem. Fique com a gente aqui. Ela acompanha toda a programação aqui da PPTV. Muito bacana. Sempre. Muito bom. Ó, e a Lídia Dica tem um recado muito especial para você. Você já parou para pensar que a sua contabilidade precisa atender ao padrão de Deus e também dos homens?
É por isso que a Contábil Ribeiro está há mais de 35 anos servindo a igreja brasileira e missionários ao redor do mundo. Faça a contabilidade da sua igreja com a Contábil Ribeiro. Igrejas de todo o Brasil podem ter essa consultoria. Saiba mais acessando www.contabilribeiro.com.br. Contábil Ribeiro, contabilidade especializada para igrejas. Aí fica a dica para você, então, né? Você que é responsável, né, por uma igreja, você que é pastor ou então responsável por uma congregação, aí o pessoal da Contábil Ribeiro pode te dar toda a assessoria. E você já conhece todos os trabalhos desenvolvidos aqui pela nossa Junta Missionária de Pinheiros? Aposto que não. A gente preparou um material muito especial para você. A Junta Missionária de Pinheiros foi criada em 2008 e é a responsável pelo desenvolvimento das atividades de missão da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. São 18 congregações próprias no estado de São Paulo e 46 parcerias de plantação e revitalização de igrejas, além de 15 projetos transculturais em mais de 10 países. Através do trabalho da Junta, muitos templos já foram construídos e entregues, Brasil afora. Entre os mais recentes estão o do distrito de Cachoeirinha, em Wagner, na Bahia, e nos municípios de Miguelópolis e Olímpia, no interior paulista. E em agosto deste ano, a JMP lançou o projeto 105, que vai organizar 100 novas igrejas presbiterianas no país a partir de congregações já existentes. Entre os outros projetos desenvolvidos e apoiados pela JMP estão o JMP Kids, Projeto Wapixana, Projeto Rumo ao Sertão e Projeto Amaragé. A Junta também tem outras frentes de trabalho, todas voltadas para missões. Na área de educação, mantém o EAD Pinheiros, com mais de 20 cursos online para capacitação de irmãos que querem levar a palavra. Em parceria com a Universidade Presbiteriana Mackenzie, implantou neste ano seu polo de educação à distância, oferecendo cursos de graduação e pós-graduação online e renda revertida para a obra missionária. A editora Hebron é outro braço da JMP, criada para propagar o estudo e o ensino da Palavra de Deus através de livros e cursos. Tem 2 pilares principais: incentivar a leitura cristã e arrecadar recursos para a obra missionária. A comunicação também faz parte da Junta Missionária de Pinheiros. A IPP-TV, que hoje tem quase 1 milhão de inscritos no seu canal, propaga a Palavra de Deus através de transmissão ao vivo de cultos e eventos. Além disso, tem 24 horas de programação com conteúdo cristão reformado e produtos que incluem jornalismo, entretenimento, esporte e muito mais. Seja nosso parceiro em missões, ore, contribua e participe dos projetos, eventos e avanços missionários promovidos pela Junta Missionária de Pinheiros. Muito bacana, né, esse trabalho da JMP. Se você quiser conhecer mais, acesse as redes sociais da Junta Missionária de Pinheiros. Tem site, tem Instagram, Facebook, enfim, tudo para que você possa ficar por dentro de todos os trabalhos desenvolvidos pela nossa JMP. Isso mesmo. Aí depois do intervalo, veja quem participou do CAL 2021, que aconteceu na última semana aqui na IPP. Hoje é dia do poeta. A data celebra o profissional que é reconhecido como um artista, escritor, que usa da sua criatividade
imaginação e sensibilidade para traduzir em versos as mais diferentes histórias. O principal propósito é incentivar a leitura, a escrita e a publicação de obras poéticas nacionais. A gente vai receber hoje, aqui no Dia do Poeta, 2 convidados muito especiais, o cantor e compositor Estênio Márcios e o pastor e escritor Fábio Ribas. E você também está convidado a participar com a gente. Deixe a sua pergunta ou faça o seu comentário no chat do nosso canal. A gente conta com a sua participação. Notícias do Bem vai para o intervalo, mas é rapidinho. Daqui a pouco a gente está de volta com muito mais para você. Até já. Toda quarta, às 9h30 da noite, o químico e cientista cristão Marcos Eberlin comanda o Fé e Ciência. As evidências de que a boa ciência e a boa fé andam sempre juntas. Convidados especiais mostram toda semana como a ciência pode contribuir para a atividade da nossa fé. Horário alternativo aos domingos, às 9 da noite. Fé e Ciência, aqui na IPP-TV, a sua TV missionária. É tempo de crescer em conhecimento do nosso Deus. O programa Sã Doutrina faz você se sentir em sala de aula com o pastor Nilson Júnior. O Sã Doutrina é o programa da Igreja Presbiteriana de Pinheiros que oferece a você gratuitamente um curso de teologia reformada. Pegue o seu caderno e aprenda sobre teologia bíblica, teologia sistemática e doutrinas bíblicas. Para você alargar o seu conhecimento e aprofundar também o seu conhecimento sobre o Senhor Jesus Cristo. Toda quinta-feira, 9h30 da noite, aqui na IPP-TV, a sua TV missionária. De segunda a sexta, tem programação ao vivo para você. Suas manhãs começam com o pastor Mariano Alves Júnior e seus convidados no Café, Prosa e Missões. E um tempo de oração com o pastor Arival Dias Casimiro, no Orando pela Cidade. Às 9h30, medite na Palavra de Deus no Vida Devocional. Às 10 da manhã, Lídia Dickel te espera no Manhã IPP. Saúde, bem-estar, viagens, artesanato e muito mais no programa que já faz parte do seu dia a dia. 11h30 da manhã, as boas notícias entram em pauta. O nosso time de jornalistas, sempre em busca de informações que enchem o coração de esperança. Você vai ficar informado com Notícias do Bem. Em seguida, uma roda de conversa sobre temas bíblicos e importantes debates sobre a vida cristã. Entre nesse grupo e participe do Conversa da Tarde. De segunda a sexta, sempre ao vivo, aqui na IPP-TV, a sua TV missionária. Todas as tardes, você é nosso convidado especial da nossa roda de conversa. Conversa da Tarde no ar, sejam muito bem-vindos a mais um programa. Temas do dia a dia debatidos à luz da Bíblia, de forma leve e descontraída. Aqui não tem conversa fiada, mas tem teologia, dicas práticas e música boa. Entre nesse grupo. É logo após as Notícias do Bem, o nosso encontro aqui no Conversa da Tarde. Eu conto com a sua participação, sua interação no chat para a nossa conversa ficar mais legal, mais animada, tá bom? Conversa da Tarde, de segunda a sexta, 1h30 da tarde, aqui na IPP-TV, a sua TV missionária. Estamos de volta com nossas Notícias do Bem desta quarta-feira, meio de semana aqui em São Paulo. Lembrando que o nosso encontro é de segunda a sexta, sempre a partir das 11h30 da manhã, horário alternativo às 18 horas. Você por dentro de tudo que acontece, né? As informações mais importantes que fazem parte do seu dia a dia. A gente fala sobre saúde, sobre economia, sobre agronegócio, a gente fala, enfim, sobre muitos temas, ciência e tecnologia. A gente fala sobre todos os assuntos aqui no nosso Notícias do Bem e, é claro, também sobre os assuntos que fazem parte aqui da nossa Igreja Presbiteriana de Pinheiros, né, Tainá? Exatamente. Então, fique acompanhando a nossa programação. Você falou do horário alternativo às 18, né? Falei. Falou.
falou, então já avisou tudo, gente. Já todos os recados Não, quer ver? estão dados. Faltou falar do IPP Play. Vai lá. Então você pode acompanhar não só o Notícias do Bem, mas todos os programas no nosso canal IPP Play. Se você ainda não é inscrito, é só acessar no YouTube. Aqui, ó, não agora, né, gente? Porque agora nós estamos ao vivo. Espera só um pouquinho. Espera um pouquinho, quando acabar a nossa programação, acesse o IPP Play, se inscreva. E lá você tem acesso a todos os programas, onde você pode ver e rever todos os conteúdos e compartilhar também com seus amigos e familiares. Pronto, agora sim. Agora sim, recado dado. O Instituto ITB é uma organização cristã evangélica sem fins lucrativos, fundada em 1968 por um pequeno grupo motivado por evangelizar o povo judeu. Agora o Instituto, em parceria com a nossa IPP-TV aqui, vai lançar o programa Israel para Jesus. Mas quem vai falar ao vivo no Notícias do Bem sobre esse assunto é o presidente do Instituto, pastor Romaldo Júnior, que já está com a gente aqui. Pastor, seja muito bem-vindo ao nosso Notícias do Bem. Uma alegria falar sobre esse assunto tão bacana, né? O lançamento de um novo programa aqui na nossa IPP-TV em parceria com esse instituto que já tem uma história quando a gente fala nesse trabalho de evangelização de judeus. Seja bem-vindo aqui, pastor. Muito obrigado, Roberto. É um prazer estarmos juntos aqui e a gente poder compartilhar um pouco dos trabalhos do Instituto Tzadik e também esta grande oportunidade de, em parceria com a IPP-TV, a gente poder compartilhar aí informações a respeito dos trabalhos que nós realizamos. Muito bem, eu queria que a gente começasse essa nossa conversa com o senhor explicando um pouco para a gente a respeito do Instituto, contando um pouco da história, como é que ele surgiu, quais são os objetivos, como é que vocês trabalham aí eu vou chamar de ITB porque o meu... a minha pronúncia aqui não é das melhores, né? Então, eu não vou saber falar o nome do instituto direitinho. Então, eu vou chamar de ITB aqui, depois o senhor fala o nome certinho, eu vou ver se eu aprendo aqui. Não tem problema. Pode ser ITB mesmo. Internamente também a gente usa a sigla, é bem mais tranquilo. Até a locutora do Waze também, quando a gente coloca lá, ela fala, né? Você está chegando no Instituto TZADIK. Nem ela consegue. Nem ela consegue. Pode ficar tranquilo. Como bem falado aqui na introdução, o Instituto Tzadik, ele foi criado em 1968 por um grupo de irmãos, é uma organização evangélica, e esses irmãos tinham estudiosos da Bíblia, né? Profissionais liberais, havia missionários e pastores também no grupo, e atentos ao texto de Romanos, capítulo 1, verso 16, né? Que diz, pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do gentil ou do grego, e esse segue ainda sendo aí o versículo bíblico que nos rege, né, como missão, como nosso trabalho. Atentos a esse texto, eles então começaram a desenvolver esse trabalho voltado para a evangelização dos judeus, né, tanto judeus como gentios, todos estão encerrados debaixo do pecado por causa da queda do homem, então qualquer ser humano aí está separado de Deus, conforme os textos de Romanos capítulo 3, capítulo 5, e então o Instituto Tzadik começa com esta proposta, né? Já havia uma escassez de um trabalho assim voltado para o alcance dos judeus, e então o Instituto lá atrás começa dentro desse contexto, com esse desafio, e nós seguimos até hoje também com essa mesma proposta, né? Mobilizando e conscientizando a Igreja do Senhor Jesus para cumprir o mandato do ID, né? E pregar o Evangelho, considerando judeus, gentios e todas as etnias, tribos e tudo mais, mas considerando também o povo judeu. Muito bom. E pastor, assim, uma dúvida, né, que eu acredito que seja de muitos, assim, como que é feita essa evangelização com os judeus, né? Como que é feito esse trabalho? É um desafio, porque existe tanto uma barreira de contato, né, por conta do antissemitismo que existe já há muito tempo, né? Então, você se aproximar na comunidade judaica já é um grande desafio, né? E depois o segundo desafio, primeiro você tem que quebrar essa barreira, né? De que você
é alguém que quer estar próximo e você não é alguém que deseja o mal ou coisas assim. Então, essa barreira, primeiro a gente procura quebrá-la, né? E depois o segundo desafio é que o judeu, ele não crê no Novo Testamento, né? Eles acham que o Novo Testamento, não, isso é livro dos cristãos, quando na verdade foi escrito por judeus, né? Com exceção de Lucas, né? Os demais eram todos judeus. E aí, então, como eles não creem no Novo Testamento, você tem o desafio de apresentar as identificações do Messias no Antigo Testamento, né? Que é a Bíblia judaica. Eles só creem de Gênesis a Malaquias. Então, você estando ali no ambiente comum, nos textos da Antiga Aliança, né, a qual eles creem, e nós também, nós vamos apontando quais eram essas identificações do Messias que eles aguardam a vinda, nós aguardamos o retorno, né, eles aguardam a vinda. E você vai apontando que essas profecias, elas foram cumpridas na pessoa de Jesus, o Messias. Então, é um trabalho que você tem que buscar um relacionamento, né, para que você possa se tornar conhecido dele, para que ele possa te ouvir. Eu vou contar rapidamente aqui apenas um testemunho breve, né? Claro. Em 2006, quando comecei esses trabalhos, eu fiquei sabendo na USP de que um rabino estaria dando um curso sobre pensamento judaico, literatura judaica, né? E eu falei, bom, eu vou fazer esse curso porque eu aprendo um pouco mais a respeito da cultura, do judaísmo, né? Para saber o solo em que estarei pisando, ao mesmo tempo estarei ali num ambiente aberto, neutro, né, dentro de uma universidade e vou ter contato com o rabino. Esse curso, que seria duração de 3 meses, acabou sendo de 2 anos, porque eu fui fazendo vários cursos. Então ali já ficou uma relação do rabino para comigo de professor e aluno, né? Então, ao final eu pude dar uma Bíblia completa para ele, livretos específicos a respeito de Jesus, como Messias, que nós utilizamos para os judeus. Então essa barreira foi quebrada, né? Então a gente procura esse relacionamento para testemunhar a eles do Messias, que é Jesus. Tá certo. É realmente um grande desafio, né? E como é que está sendo realizado esse trabalho aqui em São Paulo, pastor? O Instituto trabalha especificamente em São Paulo, trabalha em outros estados, em outras cidades também, ou por enquanto o trabalho é focado aqui em São Paulo? A nossa sede está no bairro do Higienópolis, que é o reduto judaico, né? Aqui em São Paulo. São Paulo é o estado do Brasil onde está concentrada a maior parte da comunidade judaica, né? Nós fazemos trabalhos de evangelismo pessoal, né? Então a nossa equipe aqui, ela trabalha, o nosso trabalho de evangelização, ele está mais voltado aqui para o estado. Porém, nós temos outros representantes aqui do Instituto que estão localizados em outras partes do Brasil, como em Recife, por exemplo, né? Lá está a primeira sinagoga das Américas. Nós temos um casal de irmãos que já foi nossos professores aqui, já fez parte da diretoria também do Instituto e trabalha lá. E temos parcerias também com outros irmãos que também fazem trabalhos relacionados a este no Rio de Janeiro, que também tem uma comunidade consistente lá. Mas, assim, o nosso trabalho, a nossa equipe aqui, né, do Instituto, tem trabalhado de uma forma mais direcionada aqui no nosso estado, né? São Paulo. Entendi. Pastor, estou vendo aí que vocês têm, estou vendo no banner que está atrás do senhor aí, vocês têm uma academia, tem outras iniciativas, enfim, são várias iniciativas, na verdade, então, né? Isso, nós temos então esse braço, vou chamar assim, né, missional de evangelismo que nós fazemos, como também, como instituto, nós capacitamos homens e mulheres de Deus que queiram tanto ter um conhecimento bíblico mais aprofundado, como também ter essas bases bíblicas, essas ferramentas para poder testemunhar de Jesus, tanto para judeus como para não judeus também. Então nós temos a Academia de Tzadik, nós temos um curso presencial que foi afetado aí durante esse tempo de pandemia, né? Claro. Mas nós temos o curso presencial, é o CME Conhecendo o Messias nas Escrituras, ele acontece de março a dezembro, e nós trabalhamos 4 matérias, né, de plano de Deus através da história, um estudo panorâmico de Gênesis e Apocalipse. Temos também Romanos, né, a carta mais doutrinária, que também mostra passado, presente, futuro de Israel, como também História e Costume de Israel, onde aprendemos um pouco da cultura, dos costumes, né, da cultura judaica, dos costumes, mas para efeito de evangelização. Quando você vai
nós temos um trabalho que ele é local, porém ele é transcultural, porque você está lidando com uma outra cultura. Uhum. E como qualquer outro povo, você precisa conhecer a cultura para você saber em que solo você está pisando, né? Isso a gente Claro. trabalha em história e costumes de Israel. E profecias messiânicas, que são as identificações do Messias no Antigo Testamento, cumpridas em Jesus. Esse é o curso Conhecendo o Messias nas Escrituras. Mas nós lançamos recentemente o EAD, que também vai abordar esses temas e outros também. E temos o primeiro módulo, por exemplo, já lançado. Então, ao entrar no nosso site, na Academia Tzadik, os irmãos podem ter acesso aí aos conteúdos que nós fornecemos, os cursos que nós disponibilizamos para a Igreja do Senhor. Bacana. Não, é só uma curiosidade. O que significa Tzadik? Eu vou arriscar. Ba Emuná, é isso? Que é o nome do instituto. Perfeito, é isso mesmo. Falei, tá, ele Isso. tava mandando bem. Tá mandando bem, tá mandando bem. Tzadik significa justificado e Ba Emuná pela fé. Ba, né, pela, e Emuná é fé. É que no hebraico, né, tudo uma palavra só, Ba Emuná. Então é justificado pela fé. Uhum. Deixa eu só falar brevemente aqui o significado disso e o porquê do nome, Roberto. Claro. Antigamente chamava-se Missão Brasileira Messiânica, né? Só que esse termo missão para com o judeu já é uma barreira, né? São missionários, então a gente não quer nenhum tipo de aproximação. Então nós procuramos um nome que fosse provocativo, mas no bom sentido da palavra, porque a questão do justo dentro do judaísmo, ele é muito pelas obras. Isso desde o período bíblico, né? Paulo, movido pelo Espírito Santo, em Romanos vai trabalhar justamente essa questão, muito sobre essa questão, né? Que os judeus tentaram a justificação pelas obras, quando a palavra do Senhor, Efésios, deixa claro, a salvação, né, pela graça, né? Não vem de obras para que ninguém se glorie. Então, quando a gente coloca justificado ou justificação, tzadik, tzedaká, isso são termos muito judaico. Então já chama atenção, um termo muito familiar. Quando a gente coloca pela fé, não é por obras, pela fé, isso instiga, isso é uma provocação para servir até como o nome da organização ser uma ponte para que a gente possa falar a respeito de Jesus a eles. Então, nós carregamos esse nome. Outra coisa importante também que a gente sempre gosta de destacar, que nós não somos uma organização judaizante, né, que tenta trazer elementos judaicos para dentro da igreja. Contrário, na verdade, né, pastor? Desculpa? É ao contrário, na verdade, né? Na verdade, vocês estão fazendo... Isso, exatamente. A gente trabalha com histórias, com costumes, com cultura, mas tão somente para que possa ter um conhecimento, né, para que possamos ser mais eficazes e assertivos na evangelização. Mas nós não somos uma organização judaizante. Muito bem. Mas, pastor, tem novidade chegando, temos mais um conteúdo, mais um produto novo, né, sendo preparado com muito carinho, e eu gostaria que o senhor falasse, acho que nós podemos já começar a divulgar, né, essa parceria que está surgindo agora também o Instituto com a IPP-TV, né? Fala um pouquinho, conta para quem está nos acompanhando sobre esse novo programa que vai surgir agora, Israel para Jesus. Exatamente. Bom, eu já quero aproveitar esse canal aqui aberto já fizemos isso nos bastidores, mas agradecer publicamente, em nome do Instituto Tzadik, essa abertura dada dessa parceria, onde a gente pode expor um pouco do trabalho que nós realizamos, né? Então, realmente, logo aí, nós estaremos aí fazendo parte da grade, né, e para nós é um grande privilégio, uma grande honra a gente poder estar inserido também num canal tão relevante para a Igreja do Senhor, que é a IPP-TV. E o nosso objetivo nesse programa Israel para Jesus é justamente compartilhar conteúdos e informações
do povo de Israel, no sentido dos trabalhos de evangelização, do alcance, procurar trazer também um pouco da cultura e dos costumes, que a gente até encontra também nos textos bíblicos, né? E às vezes a gente vê alguns termos ali, né, que é dito, né, nos evangelhos, por exemplo, a gente vê muito da questão cultural ali, que às vezes a gente lê e a gente não se dá conta. Quando a gente conhece a cultura, né, do mundo judaico ali de Jesus, do ambiente judaico das escrituras, a gente tem também um conhecimento melhor das escrituras e isso nos edifica mais. Então, trazer também essas informações e também encorajar, né, a audiência, a Igreja do Senhor Jesus, a todos aqueles que sejam alcançados, né, pelo programa, para que possa se juntar a nós nessa tarefa de orar e de se colocar à disposição do Senhor nesse trabalho missionário, evangelístico, de alcance tanto de judeus como de não-judeus também, né? Encorajar e incentivar para o trabalho evangelístico, o trabalho missionário. E estamos muito felizes por este novo projeto que se inicia. A gente também é muito felizes em recebê-los aqui na grade da IPP-TV. O programa vai ser todo sábado, não é isso, pastor? Conta pra gente. A gente ainda, o Jonathan Heller é o nosso coordenador, quem faz a ponte, né? Uhum. E não me chegou ainda a informação do dia exato, mas ele é muito propício, né? Porque tem tudo a ver ali com o sábado, o Shabat, né? Que é o dia da semana mais importante para os judeus. Eu acho que seria bem propício, bem interessante se nós estivéssemos dentro desse dia. Mas confesso que essa informação ainda Tá não com o me Jonathan chegou. ainda, né? Tá com o certo. Jonathan ainda. Tá com o Jonathan ainda. E a expectativa, pastor, a partir desse programa de alcançar mais pessoas e de informar também, como o senhor disse, né, a comunidade cristã que acompanha aqui a nossa IPP-TV a respeito desse trabalho que vocês realizam também no Instituto, né? Exatamente. Esse é justamente aí um dos grandes objetivos, é a nossa expectativa que por meio deste canal e do programa a gente possa alcançar os nossos ouvintes para que possam ter os olhos aí voltados também para os judeus, né? Nós temos, graças ao Senhor por isso, a Igreja do Senhor Jesus se mobilizado a fazer trabalhos em diversos países, povos, tribos, etnias e tantos povos já sendo alcançados, né, o Evangelho sendo traduzido, né, para a língua indígenas, mandarim, e assim a propagação do Evangelho tem sido feita. Mas a gente entende e observa que o trabalho para com o judeu ele ainda é tímido, nós ainda somos tímidos em relação a isso. Então, o desejo é encorajar, né, para que o nosso objetivo é tão somente fazer o nome de Jesus conhecido entre os judeus, a evangelização. Então, a nossa expectativa é que o Senhor abençoe para que a gente consiga aí ter esse êxito, né, e para que tudo de fato seja para a glória do Senhor, né, o centro de tudo, a glória não é para o Instituto Tzadik, para a organização, mas para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado, exaltado, cumprindo aquilo que Ele nos ordena a fazer. Exatamente. Muito bom. Ó, tem uma mensagem da Delva, ela escreveu o seguinte: Deus abençoe esse novo projeto, que seja uma bênção também para o povo israelense e, claro, né, para todos aqueles que desejam focar, que têm interesse em conhecer, que têm vontade ou têm um chamado também para missões, Pois né? de repente até se envolver, né, no Instituto e participar desse projeto também. Pastor, sem dar spoiler, eu queria só que o senhor contasse pra gente, ontem foi dia de gravação aqui do Israel para Jesus, sem muito spoiler, mas eu queria que o senhor contasse pra gente rapidamente, né, só pra, né, Aquele gostinho. dar aquele gostinho, assim, de curiosidade do que vem por aí. Quais são os primeiros 2 temas que a gente vai ter nos programas? Perfeito. Antes, agradecer a Delva pela mensagem, né, e obrigado aí pelo incentivo, e sigamos aí em oração. Pois é, ontem nós gravamos os 2 primeiros programas. O primeiro programa, o que vai abrir, né, esse quadro, foi justamente falando sobre isso, né, sobre a primazia
do povo judeu na evangelização, com base em Romanos 1,16 e outros textos bíblicos também. Então, um panorama geral do povo de Israel, né, desde a sua constituição, quando o Senhor chama Abrão e cria essa nação, escolhe essa nação com um propósito redentivo e para que por meio dela viesse o Senhor Jesus. Até também um ponto histórico também que nós abordamos, né, que por conta do pecado da nação, do povo, houve a dispersão no ano 70, e os judeus chegaram até nós. Eles estão, né, são nossos vizinhos, colegas de trabalho, estudamos em colégios e universidades juntos, eles estão mais próximos do que nós imaginamos, e que então nós podemos pregar o evangelho para eles, né, sem precisar ir até Israel, porque estão dispersos, né, por vários lugares. Então, o primeiro programa é nesse sentido, né, e também apresentando um pouco do que será aí o Israel para Jesus. E o segundo programa, muito especial, onde nós entrevistamos a Regina, que ela faz parte aqui da equipe, que ela é uma judia, e que teve um encontro com o Senhor Jesus como seu Messias. É uma história fascinante, que ela conta inclusive a respeito do Holocausto, onde ela teve familiares que foram sobreviventes do Holocausto, como se deu, né, como o Senhor Jesus chegou até ela e ela o recebeu como seu Salvador. Então, assim, uma entrevista assim também bem interessante, que será o segundo programa que nós já gravamos ontem também. Então, tem bastante conteúdo aí. Tem bastante coisa boa. Interessante chegando, tem bastante coisa boa. Com certeza. Muito bom, gente. Ó, já deu para sentir, né? Eu já vi algumas pessoas aqui colocando a mãozinha, já falando, que legal, amém. Pastor, para quem quer conhecer um pouco mais, para quem ficou interessado ou queira participar, até gostaria de saber se é aberto, como que funciona, para quem que é destinado, né, o Instituto, quem pode participar. Quem pode ajudar, né? Ou ajudar. Deixa aí essas informações e deixa os canais, né, divulgue pra gente, por favor. Sim, sem dúvida. É importante, e obrigado por esse espaço aqui para a gente explicar um pouco. Nós não somos uma igreja, nós somos um instituto, né? Então, por exemplo, até quando um judeu ele se converte, nós procuramos direcionar, né, para as igrejas, né, para que ele possa ser inserido. Afinal de contas, a igreja, o judeu quando se converte, ele passa a fazer parte da igreja Corpo de Cristo, né? E nós estamos abertos, o Instituto não há restrição, né? Jovens, adultos, homens, mulheres, pode vir conhecer, fazer os nossos cursos e até participar também de forma efetiva, né? Nós temos o nosso site, né, que é institutotzadik.org, Tzadik é T-Z-A-D-I-K, Instituto Tzadik.org, e ali dá para saber quem nós somos, né, no que cremos e também os cursos que nós oferecemos. Pode vir conhecer a nossa sede aqui também, pode ser se identificando com o trabalho, pode doar parte do tempo como voluntário, se preparar para ser um dos nossos professores também, trabalhar em diversas áreas, né? Parte da mídia, nós temos muito a fazer. Tem muito o que fazer. Tem muito o que fazer e o nosso grupo não é tão grande, viu? É um grupo pequeno, então as portas elas estão abertas, nós vamos receber com todo carinho todos aqueles que vierem para somar conosco, né? Então, você que é crente no Senhor Jesus, que está inserido dentro de uma igreja séria, uma igreja firme, né, que prega a palavra do Senhor com fidelidade bíblica, você está convidado a conhecer o Instituto Tzadik e também fazer parte aqui do trabalho que realizamos, tanto evangelístico como produção. A gente tem espaço para todo mundo aqui, viu? Aqui somos sempre democráticos em relação a isso. Não, com certeza, sempre tem muito trabalho para ser feito na obra, né? Não tem jeito. Muito bom. Pastor Romualdo Júnior, presidente do Instituto ITB, participando com a gente ao vivo aqui no nosso Notícias do Bem. Pastor, obrigado pela sua participação, pelas informações. Deus continue abençoando esse ministério e agora, né, essa nova empreitada aí junto com a IPPTV, o Israel para Jesus, e a gente está sempre aqui de portas abertas, enfim, para a gente conversar mais a respeito do trabalho também do Instituto ITB. Ok, muito obrigado. Nós agradecemos, um grande abraço a todos. Tá certo, obrigado mais uma vez ao pastor Romualdo Júnior, presidente do Instituto ITB,
Vem aí, Israel para Jesus, fique de olho na nossa programação, você vai poder acompanhar os programas com a gente, tá bom? Muito bom. Ó, e a gente continua aqui na nossa programação falando do CAU 2021, que aconteceu na semana passada aqui na IPP. O Congresso reuniu participantes que vieram de todo o país e muita gente também acompanhou o CAU de forma online pela primeira vez na história do evento. Vamos ver. O Augusto veio de Registro, no Vale do Ribeira, em São Paulo. O planejamento para participar desse evento começou na última edição do CAU, que aconteceu na IPP em 2018. Nós estamos a 180 quilômetros aqui de São Paulo e essa participação no CAU já é algo que está sendo construído desde o outro CAU que teve aqui, né? Eu estive participando do primeiro CAU aqui na IP de Pinheiros e agora estou voltando porque realmente o treinamento é muito especial. E eu trago algumas pessoas do Vale do Ribeira também para serem treinadas e aplicarem o que a gente aprende aqui na igreja local. Bom, para nós lá em Registro, aqui a gente entende que é um combustível, né? Que a gente vem, ouve toda a palavra de Deus, o ensinamento, o treinamento e a gente volta para lá com uma bagagem boa para aplicar na vida dos nossos irmãos, das nossas irmãs. Vários participantes vieram de muito longe para o congresso. O João, por exemplo, veio de Caxias, no Maranhão. Foram mais de 3.000 quilômetros percorridos por ele e seus companheiros. Olha, aprender nunca é demais. A gente sempre quer aprender mais ainda para poder falar melhor do Evangelho. Eu já conhecia essa questão do grupo, de grupos, trabalhar com grupos pequenos, e aliás é bíblico e é antigo. Só que quando nós começamos a trabalhar com um grupo muito antes, nós tínhamos um resíduo muito grande do G12, aquela coisa toda, e havia uma resistência em não trabalhar com um pequeno grupo, porque já tinha uma fama assim, meio degradante sobre a questão do G12. Só que não é bem isso, a gente continua trabalhando, recebi apoio de várias pessoas que já trabalharam, inclusive li muitos livros da Coreia e conversei também com o José João, que implantou isso lá no Amazonas. Ele me ensinou como fazia e eu comecei a trabalhar. Quando vi essa questão do CAU aqui, eu fiquei muito fascinado e vi. E está sendo muito gostoso, está sendo muito bom, eu estou aprendendo muito mais ainda. O Denis está registrando todas as palestras com um mapa mental de fácil fixação. Ele tem desenhado até o preletor para compreender melhor a mensagem. Eu faço isso aqui porque eu percebo que alguns irmãos têm um pouco de dificuldade para ter uma leitura. Então eu faço de uma maneira mais simples. Eu anoto os pontos principais e destaco eles de maneira que aqueles que acompanham a mensagem e olham para o desenho se enxerguem e consigam entender o que está sendo dito no contexto completo ali, né? Muita gente também está participando do CAU em casa por meio da transmissão online. É o caso do Marcelo Duarte, de Londrina, no Paraná. Participar desse congresso online tem sido muito edificante para a minha vida e para o meu ministério. O pastor Kleber, ele é pastor da Igreja Presbiteriana de Olímpia, me indicou esse congresso, entrei em contato com a Igreja Presbiteriana de Pinheiros e aqui estou sendo abençoado, né? Não estou presente, porque queria muito estar aí com os amados irmãos, mas tem sido muito eficiente, muito edificante, as palestras têm sido maravilhosas. Então, para a minha vida, eu tenho um novo marco, uma nova história a partir desse momento, no momento em que eu estou participando desse congresso online. Bacana, e você acompanhando então quem participou, né, desse CAU 2021, que aconteceu durante toda a semana passada. Durante esse comecinho de semana aqui, a gente reviu, na verdade, né, as reportagens dia a dia, mostrando os participantes, mostrando os bastidores, mostrando a programação, todos os dias do CAU aqui, né? Foi muito bom. Olha, dá saudade, hein? Não é? Ainda sinto falta de viver esses momentos, de conversar com todos esses pastores, com todos os participantes. De aprender tanto, né? A gente aprendeu tanto nesse CAU, foi muito bacana, realmente. Foi muito bom mesmo. Mas vamos lá, né? Vamos aguardar o próximo evento, que daqui 4 meses. Né? Daqui 4 meses temos o de avivamento, que também é muito especial, gente. O Ministério da Saúde anunciou a redução do intervalo entre as doses da vacina contra a Covid-19, né, desenvolvida a AstraZeneca em parceria com a Universidade de Oxford. Quem vai trazer todas as informações ao vivo é o repórter Matheus Santos, que está com a gente aqui no Notícias do Bem mais uma vez. Oi, Matheus.
Acho que a gente está com um problema de comunicação com o Matheus aí, né? Daqui a pouco a gente vem com o Matheus, então, com as informações aí a respeito do intervalo de doses da vacina da AstraZeneca. Enquanto isso, a gente vai pelos campos da Junta Missionária de Pinheiros, junto com o reverendo Mariano Alves Júnior, conhecer o Seminário Presbiteriano do Sul, que fica aqui em Campinas, no interior paulista. Estamos no Seminário Presbiteriano do Sul, aqui em Campinas. Eu sou o capelão, reverendo Paulo César, e é uma satisfação estar com os irmãos nessa casa que é Casa de Profetas. O Seminário Presbiteriano do Sul é um dos mais antigos da IPB e tem contribuído de muitas formas para a formação de pastores, de ministros do Evangelho. E nós nos alegramos também porque essa casa tem uma longa história. Por aqui nasceu a LPC, a própria JMN, nasceram aqui nesse seminário, e nós temos tido parceria com várias instituições para o crescimento e o fortalecimento da Igreja Presbiteriana, do avanço missionário, o trabalho da Junta de Missões também ali de Pinheiros, e é para nós uma satisfação. Estamos com mais de 110 alunos e todos pregando o Evangelho, sendo formados como ministros do Evangelho para pregar o reino de Deus. E é uma alegria poder trazer essa palavra neste momento. Olá, estamos em mais um Momento Missionário, aqui na IPP TV, a sua TV missionária. Agora em Campinas, no Seminário Presbiteriano do Sul, isso mesmo. Estamos aqui no auditório, você já viu a imagem desse belíssimo prédio histórico, onde muitos pastores missionários que ajudaram na evangelização, na plantação de igrejas pelo Brasil afora. Então estamos aqui junto com o capelão, pastor Paulo, pastor K, que é o diretor, aqui nessa instituição que é parceira das agências missionárias da IPB e também da IPP através da Junta de Missões de Pinheiros. É muito bom poder estar nessa casa, ouvir os relatos, conversar com a direção, com o capelão, para entendermos como funciona toda a preparação de pastores aqui no Seminário Presbiteriano do Sul. Então você está acompanhando os nossos programas da IPP TV, conhecendo um pouco mais do Seminário Presbiteriano do Sul. Forte abraço, Deus nos abençoe. Nós do Seminário Presbiteriano do Sul temos a alegria de poder dialogar e trabalhar junto com as nossas juntas de missão, a JMN, a APMT, também a Junta de Pinheiros e outros movimentos missionários, porque através desses intercâmbios os nossos alunos recebem novas orientações importantes para que eles conheçam opções de trabalho para eles e opções de suas futuras igrejas e atuais igrejas também serem parceiras desses diferentes movimentos missionários, além de abrir oportunidade para os nossos alunos irem em trabalhos de férias, trabalhos de campo, para conhecerem em loco a realidade dos trabalhos missionários da Igreja Presbiteriana do Brasil. E, então, para nós é uma alegria poder sempre estar trabalhando junto com esses grupos. Muito bem, aí você conhecendo então o Seminário Presbiteriano do Sul, né, aqui em Campinas, interior paulista,
a nossa coluna pelos campos JMP. Acho que o Matheus está em ordem agora, pronto para entrar com as informações aí da antecipação da vacinação da AstraZeneca, né? Antecipação do intervalo de vacinação da AstraZeneca. Agora sim, né, Matheus? Agora tá. Seja bem-vindo ao Notícias do Bem. Oi, Tainá. Olá para todos. Agora sim, com o áudio aqui restituído. Vamos aí às informações. Bom, essa medida aí anunciada, então, pelo ministro da Saúde foi na semana passada, na última sexta, e ele anunciou em suas redes sociais. Bom, a partir de agora, segundo Queiroga, o intervalo entre a primeira e a segunda dose da vacina foi reduzida de 12 semanas para 8 semanas. Alguns estados e capitais já anteciparam e adotaram um prazo menor para a segunda dose da AstraZeneca. De acordo com dados do Ministério da Saúde, mais de 103,7 milhões de brasileiros foram imunizados com 2 doses ou com a vacina de dose única, enquanto 150,7 milhões tomaram já a primeira dose. Então essa medida aí, que é agora de antecipar, você pode conferir inclusive no seu calendário de vacinação contra a Covid-19. Então, para quem tomou a AstraZeneca, não é mais então 12 semanas, agora essa medida anunciada pelo Ministério de 8 semanas. Tá bem, querido Tainá? Então a gente segue acompanhando todas essas informações do processo de vacinação no Brasil, aqui em São Paulo e também no Brasil. E quaisquer novidades a gente volta aí para informar os nossos internautas. Volto com vocês aí no estúdio. Tá certo, Matheus, obrigado pelas informações. A Tainá não, mas o Matheus tá com frio. Tainá tá com frio também, eu já falei. Você viu o capote do Matheus? É que eu quis usar minha blusinha Coisa nova. linda aquele capote do Matheus, né? Não, eu quis usar minha blusa nova, eu Aquele confesso. é digno do inverno europeu, sabia? Eu queria estar igual, Matheus. Eu tô com 2 daquela aqui. Mas tá com a blusinha nova. Eu tô com a blusinha nova, gente, é isso. Minha blusinha... E eu tenho que falar de onde ela é. Posso? Vou ter que fazer merchan. Claro. Bazar SAF, gente. Bazar SAF aqui, da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Se você vier às terças-feiras aqui acompanhar o Mulher Esperança, participar do culto Mulher Esperança promovido pela SAF, o bazar tá aberto. Você tem excelentes oportunidades de Você compra acha que lá. é fácil manter um lookinho todos os dias de segunda a sexta-feira, às 11h30 aqui no Notícias do Bem? Não, Só pra gente. mim que é fácil botar uma Bazar camisa. SAF sempre aqui, ó, deixando a gente sempre bela, assim, Tá os vendo? dois, ó. Tem pra homens também. Tem. Eu preciso ir lá, inclusive. Ó, eu quero ler alguns recados. Vamos lá. Inclusive, a Norma, ela quer saber o dia e horário que se inicia o treinamento aqui do Israel para Jesus, Na né? verdade- O programa. Na verdade é um programa, né? o programa. Israel para Jesus, sábado, meio-dia. Confirmamos aqui a grade, tá bom? Sábado, meio-dia, a gente tem Israel para Jesus. A estreia vai ser no sábado agora. Ó, o Jorge colocou, nisto não há nem grego, nem judeu, não há nem servo livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Aí aqui em Gálatas 3:28. Então é isso mesmo, todos nós, né? A mesma... Todos precisam ser alcançados pela mensagem, pela palavra e crer em Cristo Jesus como único e suficiente Salvador. Vale pra todo mundo. Exatamente. Mas se nós temos, né, frentes que têm, às vezes, técnicas, têm estratégias diferentes para alcançar, é legal. E quem importante. se identifica e quem queira trabalhar, isso é muito bom, é importantíssimo isso, né? São missões, como o pastor falou, né? São missões transculturais dentro do nosso país. Então, mas é importante isso, mas é isso mesmo. Jorge, é isso mesmo, não tem, temos que fazer missões, temos que falar do evangelho. E aí tem também uma mensagem do Ângelos, ele perguntou qual o link disponível para rever as palestras do CAL. E aí vem uma notícia triste. Pois é, não tem. Na verdade, a gente até falou sobre isso durante a transmissão do CAL, né? Durante toda a transmissão do CAL, a gente falou sobre isso. O CAL foi transmitido pela IPPTV, foi um acordo que a IPPTV fez com a Igreja Sarang, mas por conta de protocolos da Igreja Coreana, a gente não pode deixar esse material disponível. Então, assim, se você conseguiu assistir ao vivo, muito bom. Se você participou presencialmente também, ou se você participou online pelas salas do Zoom, você pode acompanhar toda a programação, mas essa programação ela não vai ficar, em princípio, disponibilizada para acesso a qualquer momento. Enfim, se a gente tiver alguma modificação nisso, a gente vai avisar vocês aqui no nosso Notícias do Bem. Falando nisso, a gente estava falando do culto, né? Alguém pediu para a gente falar da programação de hoje à noite. Hoje tem o culto restaurado pela palavra, mas o culto restaurado pela palavra hoje vai ser especial, porque junto com esse culto,
vai acontecer também a solenidade, né, de encerramento, ações de graças de encerramento pelo design divino. Mas a Tainá sabe bem mais desse assunto do que eu aqui. Ai, gente, vai ser imperdível, né? Vai ter uma programação muito especial. E o pastor Tiago Henrique que vai trazer essa palavra e uma mensagem muito linda. Porque, olha, gente, você que é mulher, que teve a oportunidade de participar ou que ainda não, se informe aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros sobre o curso Designer Divino. É um encontro que acontece uma vez por semana e você faz um curso muito especial para estudar e entender um pouco mais sobre a verdadeira feminilidade bíblica. Tem uma diferença muito grande nisso. Então, mas eu não vou falar, porque você vai se surpreender neste curso. E olha, se surpreender para muitas coisas boas, viu? Com certeza. Surpreender para o bem, vai ser muito bom. Hoje, então, às 8 da noite, no Restaurado pela Palavra, a gente vai ter essa, não vamos chamar de solenidade, né? Mas vamos ter também essa formatura, né? Vamos dizer assim, esse encerramento oficial do curso Design Divino. Então, hoje, a partir das 8 da noite, dá tempo de você participar presencialmente. Aproveite, entre no ippinheiros.org.br e faça sua inscrição para participar presencialmente do curso. Caso você não possa participar presencialmente, IPPTV, claro, vai estar mostrando para você esse culto, tá bom? Isso mesmo, participe. Ó, a Lídia Gica, eu tenho mais um recadinho especial pra gente. Pessoas de todo o Brasil agora podem estudar teologia reformada. O EAD Pinheiros é uma plataforma de ensino da Junta Missionária de Pinheiros e oferece diversos cursos para o seu crescimento espiritual. Entre os nossos cursos estão revitalização de igrejas, vida espiritual saudável, o que é ser presbiteriano e muito mais. Acesse o site www.ippinheiros.org.br/EAD Pinheiros e matricule-se já. Muito bom. Recado dado. Eu gosto dessas. Ó, tem uma pergunta aqui do Wilson. Ele perguntou se já está tendo o avanço missionário, né? Porque ele participou em 2018. Já teve um em Pereira Barreto. A gente até mostrou aqui no Notícias do Bem como foi esse avanço lá em Pereira Barreto, aqui no interior de São Paulo. Outros avanços vão acontecer. Você pode entrar em contato com o pessoal da liderança, né? Da nossa UMP aqui também. E eles vão passar todas as informações para você. Então fique atento, porque logo mais, com certeza, já começam outros aí. Então, com certeza. E assim, estão precisando de pessoas com... isso... Sempre. Qualquer... já se disponibilize, já entre em contato. E agora é hora do intervalo, Depois, logo mais, o pastor titular da Igreja Sarang da Coreia recebe o título de doutor honoris causa. Pois é, e hoje é o dia do poeta. A data celebra o profissional que é reconhecido como um artista, um escritor, que usa da sua criatividade, imaginação e sensibilidade para traduzir em versos as mais diferentes histórias. O principal propósito dessa data, claro, é incentivar a leitura, a escrita e a publicação de obras poéticas aqui no Brasil. Para falar com a gente sobre esse tema, a gente vai ter 2 convidados hoje muito especiais, o cantor e compositor Estênio Márcios e o pastor e escritor Fábio Ribas. Ainda dá tempo de você participar com a gente. Deixe o seu comentário aqui no chat do canal ou então envie a sua pergunta, a gente conta com a sua participação. Mais um intervalo rapidinho, daqui a pouco o Notícias do Bem está de volta, não saia daí. Mais de 800 mil pessoas já estão no canal do YouTube da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Nosso alvo é atingir 1 milhão de inscritos compartilhando conteúdo teológico reformado neste grande campo missionário que é a internet. Se você ainda não faz parte, faça sua inscrição agora mesmo. Clique no ícone inscrever-se e ative o sininho para receber as nossas notificações. IPPTV, conteúdo cristão de qualidade 24 horas na internet. Gente cuidando de gente. Esse é o lema do Capelania. Helenivação mostra as histórias de quem dedica sua vida ao cuidado com o próximo. Olá, minha gente querida! Que bom estarmos novamente juntos no nosso programa Capelania. Gente cuidando de gente.
Conheça os trabalhos desenvolvidos por pessoas que testemunham do Evangelho e levam as boas novas a corações sem esperança. Queremos contar sempre com você aqui no nosso programa. Toda sexta-feira, 2h30 da tarde, aqui na IPPTV, a sua TV missionária. Toda semana, o Ministério de Aconselhamento comanda o programa Conhecimento e Piedade. Temas da vida cristã em pauta para sua edificação e fortalecimento espiritual. Temos na Escritura Sagrada tudo o que nós precisamos para viver uma vida piedosa. Toda quinta-feira, 2h30 da tarde, os nossos conselheiros bíblicos convidam você para uma conversa que te levará a crescer em conhecimento e piedade. Aqui na IPPTV, a sua TV missionária. Venha aprender com a gente. Plantação e revitalização de igrejas, evangelismo infantil, presbiterianismo, comunicação e redes sociais. Esse e outros cursos estão no EAD Pinheiros. Então, aproveite para ler, para estudar um pouco. Os treinamentos da nossa junta missionária preparam na prática para o cumprimento do seu chamado na expansão do Evangelho. Paulo diz assim: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. E todo o valor arrecadado é revertido para os projetos de missões mantidos pela Igreja. Conheça o EAD Pinheiros e escolha o seu próximo curso. Portanto, junte-se a nós neste curso e seja abençoado por Deus e pela ministração da Palavra de Deus, aquilo que Ele quer para a sua vida. EAD Pinheiros, capacitando cristãos para a jornada missionária. Estamos de volta. Voltamos. Com notícias do bem. Lembrando que nosso encontro é de segunda a sexta-feira, sempre a partir das 11h30. E claro, você tem um horário alternativo às 18 horas. Nós tivemos uma pessoa aqui, que agora não vou me recordar o nome, e eu vou puxar logo mais, que ela precisou dar uma saidinha. A Luísa Pacheco falou assim: tô saindo porque preciso muito, mas tento voltar a tempo. Mas se não conseguir, Luísa, você já sabe, né? Às 18 você consegue rever o programa do início, sem corte, sem perder nenhum detalhe. E você também já fique bem informado, ó, às 18 sem corte nenhum. É verdade, é o nosso horário alternativo. Ó, o pastor titular da maior igreja presbiteriana local do mundo, o reverendo John Oh, recebeu da Universidade Presbiteriana Mackenzie o título de doutor honoris causa. O Notícias do Bem esteve presente na solenidade. O evento contou com as participações do reitor, do chanceler e do presidente do Mackenzie, além de representantes da Igreja Presbiteriana do Brasil. O pastor titular da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, reverendo Arivaldo Dias Casimiro, também acompanhou a cerimônia. Meus irmãos, é um privilégio estar aqui no Mackenzie, nesse dia do professor, homenageando um servo de Deus, um colega nosso de ministério, o pastor Ou, da Igreja Presbiteriana Sarangue, graças ao trabalho do pastor Cole também, da Igreja Água Viva, que hoje o Mackenzie fez uma honraria, dando o título de honoris causa para o pastor O. É um grande privilégio para a nossa igreja, uma honra, e que dias melhores venham para o Brasil em parceria com o povo coreano. Em todas as falas dos líderes da instituição, ficou claro que a homenagem não é somente pelo reconhecimento acadêmico, mas também pelas causas sociais desenvolvidas na Coreia e em outros países. O trabalho do pastor John Oh, que acolhe refugiados e perseguidos no continente asiático, foi um dos motivos para o título. O pastor John Oh, ele é pastor de uma das maiores igrejas da Coreia do Sul, e ao longo do seu ministério, do seu trabalho, ele tem se dedicado a acolher pessoas que são vítimas da perseguição política, ideológica, sobretudo religiosa, e muitas vezes de países limítrofes que muitas vezes se evadem e que são acolhidos ali e que precisam
de apoio em muitas áreas da sua vida, na formação, aprendizagem de outra língua, de profissão. Enfim, a Igreja Sarang, liderada pelo pastor O, tem tido esse trabalho consistente de apoiar e transformar a vida de muitas pessoas dentro desse contexto humanitário. Faz isso dentro da própria Coreia, mas em países na África, em outros países da África e mesmo da Europa, e aqui nós estamos reconhecendo essas suas contribuições. A entrega foi feita pelo reitor do Mackenzie, presbítero Marco Túlio Vasconcelos. Honoris causa. Assim o concedo, meus parabéns, seja muito bem-vindo à comunidade mackenzista. Muita coisa, né? No entanto, nós oramos porque pela graça dele, graça faz a gente ultrapassar todos os limites de ser humano. Realmente essa pandemia é um intruso de repente que aparece cada século, né? Cada 100 anos. No entanto, Deus realmente deu essa oportunidade para a gente atravessar todo esse tipo de pandemia, barreiras. Merecidíssima homenagem, né, para o reverendo John Oh, que faz um trabalho maravilhoso lá na Coreia através da Igreja Sarang. O testemunho é lindo. Se você tiver a oportunidade de pesquisar, de conhecer um pouco mais dessa história, né, dessa igreja, vale a pena, porque é emocionante, é muito bonito. Agora é hora da nossa coluna de economia com o Rafael Dias. Pois é, hoje ele vai falar sobre quais as características da liderança moderna. Olá, comunidade de mordomos. Tudo bem por aí? Semana passada, em virtude da bela programação que tivemos aqui na Igreja de Pinheiros, o COL, não tivemos a chance de interagirmos. Mas, lá na semana retrasada, nós falamos sobre o desemprego. Com base nisso, eu fiquei pensando como podemos fazer para continuarmos ou empregados e o que precisamos fazer para melhorar, principalmente aqueles que estão em busca de um emprego. Em nossos grupos de pastoreio, estamos aprendendo muito sobre um dos grandes líderes que conhecemos na palavra de Deus, Neemias. Ele foi um líder fantástico e que deve ser realmente seguido como um exemplo em nossas vidas. Ontem, eu estava lendo um artigo muito interessante escrito pela Jennifer Porter e que foi publicado na revista Harvard Business Review. O título do artigo é: para melhorar sua equipe, primeiro trabalhe em si mesmo. Em um primeiro momento, parece algo egoísta ou até mesmo prepotente, mas na verdade faz todo sentido o que ela está propondo. Ela comenta que se uma equipe não estiver performando bem em conjunto, é altamente provável que cada uma dessas pessoas que compõem essa equipe estejam contribuindo para essa dificuldade. As chances de melhorar a dinâmica de forma significativa e sustentável serão maiores se todos, incluindo o líder, aprender a dominar 3 capacidades. E essas são fundamentais: a autoconsciência interna, a autoconsciência externa e a responsabilidade pessoal. A autoconsciência interna envolve entender os seus sentimentos, crenças e valores e como eles afetam as suas reações. Se você se encontra em uma situação emocionalmente carregada, você deve perguntar: quais são os valores fundamentais e como eles podem estar afetando as minhas reações? Quais são os fatos e como são as minhas interpretações do que está acontecendo? Em seguida, considere o impacto que você pode estar tendo sobre os seus colegas de equipe. Isso é a autoconsciência externa. Uma maneira que pode ser feita é começar a observar as pessoas durante as reuniões. Alguém levanta a voz, alguém sorri. Você pode coletar informações valiosas dessa maneira, mas também deixe espaço para algumas interpretações erradas. Uma abordagem mais direta é pedir um feedback específico e direto aos seus colegas de equipe, perguntando: o que eu estou fazendo nas reuniões é útil? Ou mesmo, o que eu não estou fazendo que é útil? Por fim, para ser pessoalmente responsável, pratique avaliar como você está contribuindo para o problema e faça uma escolha consciente sobre como você deve reagir para melhorar os resultados dessa equipe. Mudar a forma de como processamos as informações e respondermos requer não apenas um novo aprendizado, mas também a demonstração
por um tempo suficiente que possa se formar esse novo hábito. Quando pensamos em uma aplicação prática, gostaria muito de falar sobre a própria vida de Neemias. E vamos comparar com o que ele fazia. Ele tinha uma maneira muito simples de enxergar o mundo. Ele fazia tudo para a glória de Deus. Ele sabia das suas limitações, por isso ele orava muito, mas muito mesmo. Neemias tinha conceitos e valores muito fortes e colocava isso em prática com muita sabedoria. Quando conhecemos a Deus, nós entendemos muito melhor o que somos. Ainda, Neemias enfrentou muitas batalhas internas e externas. Muitos o atacaram, mas ele buscou a Deus e, através da sabedoria do Pai, ele conseguiu contornar essas situações. Quando conhecemos aqueles que estão ao nosso lado, nós realmente seremos capacitados pelo Pai para mover. Sabemos que muitos agem e não entendem muito bem o que está acontecendo. Por fim, a responsabilidade de Neemias, ou a responsabilidade pessoal, era impressionante. Como dizemos no futebol, ele chamava o jogo. Ele assumia a responsabilidade de resolver problemas. E, claro, buscava a sabedoria sempre em Deus, através das orações. Ele contribuiu muito para entregar a meta da reconstrução do muro e soube reconhecer que existiam problemas a serem resolvidos. Não ficou tapando o sol com a peneira. Se você já é um líder, esteja atento a esses 3 pontos: autoconsciência interna, externa e responsabilidade pessoal. Se você ainda não é um líder, mas quer ser um, já tenha isso em mente. Se você está procurando um emprego, segue aí algumas dicas para a sua reflexão e preparação para um futuro que Deus está colocando diante de ti. Eu concluo pedindo que Deus continue conosco e que sejamos os líderes que Deus espera que cada um de nós sejamos. Quando lideramos um time, temos que glorificar o nome do Pai. Temos que fazer a diferença no mercado, demonstrar uma cosmovisão cristã verdadeira, pois não seguimos os padrões do mundo, mas os padrões de Deus. Quando eu comentei sobre a ideia de que nós devemos olhar para nós mesmos de acordo com o artigo, isso não é ser egoísta. Quando nós olhamos, por exemplo, as Institutas de João Calvino, o primeiro capítulo que ele trata é sobre o conhecimento de Deus, para que aí sim possamos nos conhecer. Então, se você quer fazer a diferença, não apenas aplicando esse artigo, mas acima de tudo ouvindo a palavra de Deus, entenda quem você é como líder. Procure melhorar em suas falhas. Segundo, entenda o que está acontecendo ao seu redor. Busque pessoas para te aconselhar. Na multidão de conselheiros existe a sabedoria. É isso que a palavra de Deus fala. E tome para si a responsabilidade de fazer a diferença. Com essas 3 características, seremos líderes melhores e glorificaremos a Deus em todo o tempo. Um forte abraço e uma excelente semana para todos vocês. Muito bem, tá aí o Rafa participando com a gente mais uma vez, né, nessa coluna nossa de economia. Aqui, Notícias do Bem, você fica sabendo de tudo, né? Gente, dica preciosíssima. Tem um livro muito especial de Neemias também sobre liderança. Excelente, vale a pena o estudo, vale buscar, vale a gente meditar também. A Bíblia tem orientações preciosíssimas assim que a gente pode aplicar no nosso dia a dia e traz essa reflexão pra gente pôr em prática também, viu? Tiago Henrique traz um recado especial pra gente, direto da Editora Hebron. Um dos maiores nomes da igreja atual escreveu 37 comentários bíblicos expositivos que falam sobre Gênesis, Daniel, Neemias, Mateus, Apocalipse e todos os outros livros da Bíblia. E você pode adquirir agora mesmo em editorebron.com.br, link que aparece agora na sua tela. Lembrando que toda a verba da Editora Hebron é revertida para missões através da Junta Missionária de Pinheiros. Hebron, a sua editora missionária. Inclusive, Neemias, Tá já vendo? fica a dica ali, que com certeza vai ser pontuado ali, né? Pontuado os pontos, não dá, né? Com certeza tem, não tô conseguindo, não vai sair, tem pontuações importantes ali, observações que vai te ajudar. Com certeza. Principalmente para você que busca uma
colocação, algo diferente, né? Nesse novo momento que nós estamos vivendo. Ó, tem uns recadinhos aqui, deixa eu só ver aqui antes. O Jorge, ele quer saber sobre o link do EAD, sobre o curso de teologia. Jorge, acesse o site da Igreja Presbiteriana, ippinheiros.org.br, ippinheiros.org.br, tem lá ensino, você clica lá, já vai ver, já entra na hotpage da EAD e lá tem todos os cursos à sua disposição, tá bom? Aí você vai procurar qual o curso exato que você quer. São vários, são muitos cursos. São muitos. E aí você procure com calma, com atenção, e aí também lá tem os dados embaixo para você entrar em contato em qualquer dúvida. É isso, gente. Depois do intervalo, hoje é o Dia do Poeta. A data celebra o profissional que é reconhecido como um artista, escritor que usa sua criatividade, imaginação e sensibilidade para traduzir em versos as mais diferentes histórias. Verdade. O principal propósito dessa data é, claro, incentivar a leitura, incentivar a escrita, a publicação de novas obras poéticas nacionais. Mas para falar com a gente sobre esse assunto, a gente vai ter 2 convidados muito especiais. Cantor e compositor Estênio Márcios e o pastor e escritor Fábio Ribas. E você também pode participar com a gente, fazendo a sua pergunta ou deixando seu comentário no chat do nosso canal. Nós vamos para mais um intervalo. É bem rápido, daqui a pouco a gente vai estar de volta aqui com o nosso Notícias do Bem para falar do Dia do Poeta. Fique com a gente. Toda terça e quinta-feira, às 9 da manhã, você tem encontro marcado com o reverendo Mariano Alves Júnior e o Café Prosa e Missões. As notícias dos campos missionários, louvor em ritmo de viola e um bate-papo animado para começar bem o seu dia. Sejam bem-vindos aqui no Café Prosa e Missões de hoje. Horário alternativo aos domingos, às 7 da manhã. Café, Prosa e Missões, aqui na IPP-TV, a sua TV missionária. Se você quer trabalhar na obra missionária, não perca a oportunidade de participar do curso intensivo de plantação de igrejas. Aprenda sobre liderança, formação de pequenos grupos, método indutivo, liturgia, planejamento estratégico e muitos outros temas. Acesse ippinheiros.org.br/CIPI e garanta a sua vaga. Se quer ser líder, você tem que abrir mão da sua vontade para fazer a vontade de Deus e abençoar a vida de outras pessoas. Na IPP-TV, as suas noites são mais edificantes. Na segunda-feira, às 8 horas, acompanhe ao vivo o culto Conexão com Deus. Terça, o pastor Arival Dias Casimiro recebe missionários de todo o Brasil e encoraja a igreja a se envolver em missões no Você é um Missionário. Na quarta-feira, tem o culto Restaurados pela Palavra e às 9h30, Marcos Eberlin apresenta o Fé e Ciência. Quinta-feira é dia do culto A Grande Comissão, às 8 horas e às 9h30, o pastor Nilson Júnior nos ensina a sã doutrina. Sexta-feira, 8 da noite, os reverendos Arival Dias Casimiro e Hernandes Dias Lopes aplicam a teologia ao nosso dia a dia no Vivendo o que Cremos. E em seguida, você acompanha o Bem Casados. Todas as noites, você tem mais conteúdo cristão aqui na IPP-TV, a sua TV missionária. De segunda a sexta, às 9h30 da manhã, tem Vida Devocional, com meditações preciosas na Palavra de Deus. Pastores e seminaristas trazem lições da Bíblia e aplicações práticas para a nossa vida. Horário alternativo, de segunda a sexta, às 4h30 da tarde e no domingo, às 7h30 da manhã. Vida Devocional, aqui na IPP-TV, a sua TV missionária. A campanha de expansão da Igreja Presbiteriana de Pinheiros continua. Compramos mais uma casa comercial que ainda precisa ser quitada.
Nossa visão é ser uma grande igreja missionária e cremos que devemos continuar avançando em fé. Para isso, precisamos das suas orações e da sua generosidade. Se você é abençoado pelas pregações, louvores e estudos bíblicos, queremos te convidar a ofertar. Faça a sua doação para a conta que aparece na tela e participe da campanha de expansão da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Juntos, fazemos uma grande igreja missionária. Estamos de volta. É o Notícias do Bem da quarta-feira, meio de semana, quarta-feira fria em São Paulo. Tainá tá com frio. Sim. Falei no começo do programa, você não vai passar frio, mas no look novo vale o sacrifício, né, Tainá? Já me aqueço. Já melhora. Vamos lá, então? Vamos lá, ó. Hoje é o Dia do Poeta. A data celebra o profissional que é reconhecido como um artista e escritor, gente, e que usa sua criatividade, imaginação e sensibilidade para traduzir em versos as mais diferentes histórias. É incrível, né? Verdade. O principal propósito dessa data de hoje é incentivar a leitura, a escrita e a publicação de obras poéticas nacionais. Há séculos as pessoas se emocionam, riem, choram com essas produções artísticas que são consideradas como uma das 7 artes tradicionais. E hoje vai ser diferente aqui o nosso último bloco do Notícias do Bem. Para falar com a gente sobre esse tema, a gente tem 2 convidados muito especiais que já estão com a gente. O cantor e compositor Estênio Márcios e o pastor e escritor Fábio Ribas, os dois ao vivo com a gente aqui no nosso Notícias do Bem. Vou cumprimentar o Estênio primeiro. Estênio, seja muito bem-vindo ao Notícias do Bem. Obrigado pela sua disposição, pela sua disponibilidade em participar com a gente para falar desse assunto. Eu é que agradeço a lembrança. Muito obrigado. E me sinto muito honrado em participar dessa homenagem ao Dia do Poeta, embora eu mesmo não me considere um, mas agradeço a lembrança aí. Não, mas é assim, o pastor e escritor Fábio Ribas também está com a gente, missionário também. Pastor, seja bem-vindo ao Notícias do Bem, é uma alegria recebê-lo também aqui para esse bate-papo. Alegria minha, obrigado, queridos. Muito certo. Bom, para começar, né, esse Dia do Poeta, Estênio, é um dia que não se fala muito a respeito disso, né? Infelizmente, não se fala do Dia do Poeta e, infelizmente, fala-se muito pouco, acreditamos, em poesia no Brasil ainda, né? Não se fala sobre o Dia do Poeta porque a leitura no Brasil ainda é muito pouca, muito pequena, né? O Brasil é um país que lê muito pouco. Então, consequentemente, a poesia não tem tanto impacto na sociedade e isso faz com que o poeta, mais do que tudo, seja um esquecido, na verdade, né? É um problema que está lá na base da nossa educação, né? E nós temos poetas maravilhosos, quer dizer, tanto no meio cristão como os grandes poetas da língua portuguesa, são poetas maravilhosos que enriquecem a nossa vida, né? Mas infelizmente são pouco conhecidos. É verdade. Uma pena, realmente. E pastor, assim, né, quando a gente vem para o cristianismo, né, quando a gente vem e a gente traz as escrituras, né, nós podemos ver grandes poesias ali na palavra, né? Eu acho que ali nós temos grandes obras e como que é trazer isso tudo também, trazer a palavra de Deus e conseguir também trabalhar, né, isso dentro do Evangelho. Exatamente, sim. É interessante. Pastor, pode falar, pastor. Pode ir, pastor, pode responder. Então, é interessante porque a formação, né, das pessoas, dos evangélicos, poderia ser muito melhor, né, muito mais bem aproveitada, porque a Bíblia é um livro extremamente rico, né, em vários gêneros literários. Nós temos o livro de Salmos, que há um jogo poético ali maravilhoso. Nós temos Cantares, é cheio de imagens, um livro desafiante. Então há muita presença, não só da poesia, como outros gêneros literários, e que as igrejas poderiam investir mais nessa área educacional. E uma vez que o país não dá muito valor a isso, mas a igreja poderia realmente investir mais nesse discipulado também cultural, que até ajudaria
os nossos membros, os cristãos, a lerem melhor a Bíblia. Stênio, falta também uma produção, vamos dizer assim, poética específica cristã, você acredita? Tanto quando a gente pensa em livros, como quando a gente pensa, por exemplo, em produção musical, porque as músicas, afinal de contas, também, as letras, né, também são poemas, né? Eu tinha saído fora do ar um instantinho, não peguei a sua última colocação. Me perdoe, pode repetir? Imagina, deixa eu te falar, Stênio. Então, você acha que realmente falta produção poética cristã, tanto quanto a gente pensa em livros, como quando a gente pensa em letras musicais, que afinal de contas também são poemas, né? Com certeza. Embora sejam áreas um pouquinho diferentes, né? O letrista de canção, o compositor de canções, o tipo de poesia que ele faz é diferente. Por exemplo, eu me considero mais um contador de histórias do que um poeta. Agora, é claro que é preciso uma certa inclinação poética para você contar histórias de uma maneira que atrai as pessoas. Então, nós temos, no meio cristão, são muito poucos. Basta pensar no seguinte, quantos livros de poesia, quer dizer, fora o Joia Júnior, né, o grande Joia Júnior, que parece que foi um dos que publicou alguns livros de poesia, fora ele, a gente vai numa livraria e não encontra quase nada, né? É uma pena, mas é um problema, eu volto a dizer, é um problema muito básico. É claro que o povo cristão, ele é um povo que lê mais, é um povo mais antenado, mais culto. Mas mesmo assim, a gente ainda está muito longe de fazer uma boa representação de poesia cristã. Agora, só aproveitando, Stênio, uma colocação que eu achei muito interessante, ainda essa parte que você falou assim, de contar histórias, né? Contador de histórias e poesias. E é mais ou menos isso, né? Quando a gente ainda tem essa questão de assimilar a poesia, e a gente quando quer começar a trabalhar, né, nas poesias, a gente se identifica muito nisso, né? O simples da vida, a gente saber olhar ao redor as coisas simples e torná-la mais bela, saber narrar tudo isso, mas com beleza, né? A nossa vida e observando as suas canções. É isso, é tão poética. Quando nós falamos ontem, né, quando nós estávamos falando da pauta de saber um poeta, e aí ele falou assim, a música, vamos falar com Stênio Márcios, porque é a poesia na música, né? Então, ainda assim, por mais que seja um contador de histórias, como o senhor disse, né, nós ainda temos como o nosso poeta na canção. Não tem como... Sim, veja... Os fatos bíblicos, eles são extraordinários por si mesmos. Agora, quando a gente pega esses fatos bíblicos e coloca algumas coisas, alguns ingredientes interessantes ali, né? Isso é muito produtivo, isso é muito eficaz. E a questão do contar história é exatamente essa. Você não pode contar uma história como um repórter conta, porque o repórter, a notícia é simplesmente o fato, né? Ele conta o fato. Agora, a poesia não, ela pega o fato e coloca aquilo de uma maneira bonita. Ele usa figuras, ele usa comparações, ele usa metáforas, ele usa rimas, né? E é isso que faz a poesia ser diferente de uma notícia de jornal, né? É que ela tem esse poder de atrair por causa do trabalho de escrita que tem nela. Muito Tá certo. Agora, Fábio, queria que você falasse um pouco a respeito também da produção artística, da produção poética, né? Voltada para a propagação do Evangelho. A gente sabe que você tem livros, inclusive, escritos a respeito desse tema, enfim, que você trabalha também com esses livros, além de missionário, além de pastor. Você também usa essa ferramenta, vamos dizer assim. Como é que é isso? Exato, né? Eu acho que conscientemente eu escrevo poesia desde os 12 anos de idade, mas quando aconteceu minha conversão na faculdade, e aí foi uma mudança enorme, foi uma transformação enorme, e eu tenho essa necessidade de escrever para entender o que está acontecendo comigo, né? E aí surgiu o meu primeiro e-book,
que é exatamente a trajetória do indivíduo, que é uma narrativa poética que tenta colocar em ordem essa bagunça que ocasionou a chegada do Espírito Santo na minha vida. Então, o primeiro e-book que eu lancei foi exatamente esse, tentando trazer, né, essas imagens, essas rimas, esses trabalhos, para colocar ordem nessa casa dessa transformação. E eu vejo muito isso, realmente, essa oportunidade da gente poder, como o Stênio colocou, né, contar de uma maneira diferente aquilo que é o cotidiano de todo mundo. Agora, Fábio, você acha que ainda há muita dificuldade em relação a usar esse tipo de linguagem quando a gente fala de propagação do evangelho? Ainda tem até, de repente, uma questão de preconceito em relação a isso, a gente usar a linguagem poética, apesar da Bíblia estar cheia de livros poéticos, enfim, a gente sabe disso, mas ainda existe alguma contrariedade, vamos dizer assim, em relação a essa linguagem? Sim, acredito que sim, porque passa tanto pela formação do brasileiro mesmo, né? A nossa carência cultural nessa área da leitura da poesia, isso passa pela nossa formação escolar, infelizmente, mas, por um outro lado, a própria igreja, que tem assim, a faca e o queijo na mão, poderia investir intencionalmente mesmo na formação, porque a própria Bíblia exige de mim e de você uma diversidade de leitura, porque ela é diversa. Os gêneros literários, né, a riqueza literária da Bíblia, ela é maravilhosa, é enorme. Então, a igreja precisava ensinar mais a partir dessa perspectiva, e com isso, os nossos cristãos, né, os nossos membros de igreja, com certeza fariam muito mais diferença aí fora. Mas, infelizmente, a questão do preconceito, né, impede realmente um obstáculo. A gente acaba reproduzindo dentro da igreja a mesma barreira que existe aí fora. Uhum. Infelizmente, né? Porque até queria, Stênio, a canção, né? Porque hoje a música, nós temos a questão da música, quando nós vemos as letras, muitas vezes, o louvor, a gente tem isso ainda, né? E a canção, quando ela vem com letras tão trabalhadas, tão estudadas, a gente vê que há muito mais ali, né? Uma declaração ali, uma fala estudada, tão declarada mesmo, uma conversa, uma oração muitas vezes, né? E quando você tem essa riqueza e você tem essa propriedade com as palavras, quando você busca, você tem essa intimidade, é uma forma que você consegue trazer isso, né? A pessoa tá no louvor, no seu cantar, mas é um momento de intimidade muito grande que ela pode ter ali também com o Senhor. E a música cristã também pode trabalhar isso, né? Trazer isso, além da poesia, ter esse momento de comunhão ali. O Fábio falou uma coisa muito importante. A igreja deveria ser um lugar gerador de cultura, da boa cultura, não é? E a gente sabe, visto que a própria Bíblia está cheia de poesia, né? Mesmo que o estilo da poesia hebraica seja mais, não seja tanto a questão de rima, mas é um tipo de poesia de repetição, né, de um assunto, mas a Bíblia tem muita poesia. Os Salmos, você vê, o salmista começa a falar de Deus e imediatamente ele começa a usar altas figuras, né? Que o Senhor é sobrevestido de glória, como se estivesse vestido de um manto de luz, né? Quer dizer, você vê que isso é poesia, isso são figuras, né, de linguagem que o salmista usou para falar de Deus. Então, a igreja deveria ser um lugar de produção cultural, né? Não só de poesia, mas também de poesia, não é? Deveria haver, não sei, concursos de poesia na igreja, reunião para leitura de poesias, mesmo poesias seculares, digamos assim, não é? Mas nós, como povo cristão, deveríamos valorizar a cultura ao máximo, né? E nos interessarmos por essas coisas, porque quem sabe Deus não nos usa, né, para causar uma mudança social, uma mudança muito grande, principalmente nessa área de leitura, de livros, de escrita. Stênio,
Visto uma produção, se a gente for fazer uma análise mais crítica aqui, a gente tem visto uma produção de letras quando a gente pensa no universo da música evangélica, ou como o mercado costuma dizer, o evangélico da música gospel, a gente tem visto uma produção poética, infelizmente, cada vez pior e cada vez mais antropocêntrica, né? É porque essa canção que se faz hoje, ela não tem poesia, são frases piedosas ou chavões, não é? Que as pessoas colocam um embaixo do outro e apresentam isso aí como uma música de louvor, mas você vê que há uma repetição muito grande dos temas, até as frases mesmas se repetem nas canções, né? Mas, para mim, muitas das canções modernas, elas são, como o que eu falei há pouco, elas são como leitura de notícias. Ela não tem uma figura de linguagem, não tem uma comparação, não existem mais histórias, né? Você vê que não se contam mais histórias nas canções modernas, são frases chapadas, colocadas ali, né? Frases piedosas ou pseudo-piedosas, mas fica tudo muito sem graça, na minha opinião, né? Fica tudo muito sem graça. Porque... Deixa eu ver a opinião do Fábio, se ele concorda contigo. E aí, Fábio, é isso mesmo, infelizmente? Você tem trabalhos aí que se destacam num ponto, no outro, mas em geral, essa cultura que a gente chama de cultura gospel, realmente é muito antropocêntrica, é voltada para si, e em pouco direciona o ouvinte à pessoa de Deus, a conhecer Deus, a ser apresentado ao ser de Deus, infelizmente. Mas isso é reflexo de um discipulado, né? De uma igreja que também a pregação já está comprometida. Então, se a pregação, se o ensino da palavra já está comprometido, qualquer coisa a partir daí estará também. É verdade. Fábio, na sua opinião, pastor, como é que a gente pode melhorar esse cenário? Quais seriam os caminhos para a gente promover uma produção poética, uma produção musical melhor nas nossas igrejas? Fábio? Acredito que realmente passa por essa questão do incentivo de um discipulado literário, cultural. A gente precisa mostrar que a Bíblia é bela, a Bíblia é a palavra de Deus, e às vezes isso soa tão comum, né? A gente fala isso como se não houvesse o peso de que esse Deus da palavra é belo, né? Então a Bíblia ela é linda e muitas vezes nós não conseguimos passar no nosso discipulado, levar essa consciência de que esse Deus que criou os céus e a terra, ele está ali falando comigo, com você, falando de uma maneira diversificada, de uma maneira rica, e que ele quer que a gente cresça espiritualmente, cresça em todas as áreas, inclusive culturalmente. A igreja precisava ser mais intencional ao mostrar a beleza desse Deus. Então, eu acredito que insistir mais numa apresentação da palavra de Deus, na beleza, da riqueza, da diversidade dela, os nossos pastores, os nossos líderes precisam mostrar a beleza da palavra e a beleza do Deus da palavra. Acho que começa por aí. É verdade. Muito bom. E Stênio, qual a sua opinião? O que você acha que poderia acontecer hoje nas igrejas também para que um movimento como esse também, né, ocorresse e que trabalhos também intencionais, culturais, fossem realizados nas igrejas? Sim, eu não sei porquê, eu não sei qual é a origem dessa mentalidade, mas a gente tem muitas vezes a impressão de que a arte e o evangelho são coisas bastante distintas, porque a igreja é um lugar de pouca arte ainda, né? Pelo menos aqui no Brasil. No entanto, como o Fábio falou, o nosso Deus é o criador de toda beleza, tudo que ele fez está aí com detalhes de detalhes, né? E mesmo na construção do tabernáculo e do templo, ele ditou ali como ele gostaria que fosse, e você vê que o tabernáculo e o templo são cheios de detalhes, só para embelezamento mesmo, só para estética. Bem, eu penso que na igreja deveria realmente haver um departamento de artes, né? E esse departamento desenvolvesse música, desenvolvesse poesia, desenvolvesse escrita. Por exemplo, onde estão os escritores de ficção
cristãos, né? E mesmo de romance, não existe praticamente romance escrito por cristãos. E por que não? O romance é uma forma maravilhosa de literatura, não é? E por que nós, como evangélicos, estamos mais distantes ainda dessas coisas? Tem alguma coisa errada nisso tudo, né? Nós deveríamos estar na vanguarda, porque nós, agora que fomos libertados por Cristo, somos livres para exercer todo o talento artístico que a gente tem, não é? Para a glória de Deus. Então, eu penso que deveriam ser formados departamentos de arte, começando com as crianças, deveriam ser lidos livros, bons livros, livros de poesia, ensinar a juventude a beleza da poesia, a beleza das rimas, né, a beleza de desenvolver um assunto de uma maneira diferente, de uma maneira que chame a atenção, né? Eu acho que a igreja, é claro, não o culto em si, né, mas a igreja, o ambiente social que a igreja tem, e também o lugar, né, o espaço que ela tem, deveria ser utilizado para essas coisas também, e tudo para a glória de Deus. Tudo se casa perfeitamente. E é algo que precisa ser feito com urgência, né? Porque a gente vê as novas gerações, não sei se vocês concordam comigo, assim, as novas gerações lendo muito menos e escrevendo muito menos, muito mais discretos, não é a palavra talvez, mas muito mais discretos assim, na produção literária. Hoje a gente vê as pessoas querem se manifestar em 5 linhas, né? Ou querem ter uma mensagem, querem receber uma mensagem em 5 linhas. Está cada vez mais difícil, né? 140. O que você acha, Fábio? Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. É interessante porque, por exemplo, muitas vezes o mundo reconhece coisas que a própria igreja, ela por alguma razão, já não consegue reconhecer mais. Então sempre me encantou, né, principalmente no grego, o Evangelho de João, né, por sua riqueza de metáforas, de linguagem, construção ali das figuras de linguagem, uma coisa extremamente rica, na minha opinião. Eu sempre defendi isso, mas por alguma razão eu nunca encontrei essa opinião dentro da igreja. O pessoal sempre é acostumado em dizer que o koineu é o grego popular, é o grego assim, sem riqueza e tal. E eu acho que o pessoal vai muito nessa linha, e só aqui em Brasília, um professor da UNB ateu, um livro que ele escreveu, que na verdade é a tradução do Evangelho de João, na introdução, ele vem afirmando toda a beleza literária do Evangelho de João. Uma coisa assim, é impressionante que isso tenha que vir de pedras que clamam e a própria igreja não reconhece a beleza da Bíblia que tem em mãos. É verdade, é uma pena, realmente. Olha, eu gostaria de saber se é possível, né, Estênio Márcios, dar uma palhinha pra gente, eu não sei claro. se aproveitar que a gente está chegando ao fim aqui, o violão estava ali já. E depois... Não, eu estou preparado aqui, sim. Ai, que Olha, bom. que bom. E aí, logo após, ou antes, né? E logo após, deixar os canais de comunicação para que todos, tanto, né, o Fábio Rivas, né, o nosso pastor também, vocês deixarem os seus canais de comunicação para que todos que estão nos acompanhando possam acompanhar vocês também mais de pertinho. Exatamente. Vamos ouvir o Márcio. Ok, vamos tocar Fim de Tarde no Portão. Fim de tarde no portão, a cabeça branca ao relento. Teimosia de paixão faz das cinzas renascer alento. Na estrada o seu olhar, procurando um vulto conhecido. Espero um dia abraçar quem diziam já estar perdido. O seu amor é tão forte, mais que o inferno e a morte são torrentes que arrebentam o chão. Mas pra sossegar os mares, apagar a estrela Antares, que arrancar o amor do seu coração. Fim de tarde, se
debruça no portão. Mas um dia aconteceu e o moço retornou mentindo. O pai depressa correu e abraçou o filho tão querido. Tragam roupas e o anel, calcem logo os seus pés, milagre. Vinho do melhor tonel, tanta alegria em mim não cabe. O seu amor é tão forte, mais que o inferno e a morte, são torrentes que arrebentam o chão. Mais fácil secar os mares, apagar as estrelas que arrancar o amor do seu coração. Fim de tarde, está deserto o portão. Ah, que lindo. Obrigado, Estênio. Obrigado pela poesia, pela inspiração e pela palhinha aqui no nosso Notícias do Bem. Deus continue abençoando sua vida, seu ministério. Queria que você deixasse rapidamente para a gente aí seus canais de contato, quem quiser acompanhar mais do seu trabalho, da sua obra. Ok. Bem, eu tenho... o e-mail é cdestênio@gmail.com, é muito fácil, né? cdestênio@gmail.com. E tem também o Instagram, né? @estênio-márcios. Então, através desses canais, tanto o Instagram como o cd@gmail.com, você pode se comunicar com a gente. Bacana. Pastor Fábio, deixa pra gente os seus contatos também, para quem quiser conhecer a sua obra literária, inclusive, né? Pra gente poder acompanhar suas poesias também. Então, meus 2 e-books de poesia, eles estão na Amazon. Um é o Trajetória do Indivíduo, que é esse que narra o momento ali da minha conversão, e o outro é A Gramática do Teu Corpo, que é um livro de poesias que eu fiz em homenagem à minha esposa, que caminha ao meu lado esses anos todos, companheira fiel que Deus me deu. Então, é um livro de poesias dedicado a ela. Os 2 estão na Amazon, em Kindle. Ah, muito bom. Tá bom. Pastor Fábio, obrigado pela sua participação com a gente aqui no Notícias do Bem. A gente podia ficar a tarde toda aqui conversando e ouvindo música. Ficaria fácil aqui a tarde toda. Mas, infelizmente, a gente tem que encerrar o programa. Pastor, obrigado pela sua participação. Pastor Fábio, obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado a vocês, querido. Tá bom. Obrigado, Estênio, pela sua participação, pela sua disposição em participar com a gente aqui. Foi um prazer. Muito bom. Obrigado, um abraço, Fábio. Tá bom, um abraço. Abraço, querido. Tchau. Obrigada, tchau, tchau. Notícias do Bem já passou da hora, o Marcos já está esperando lá para começar o Conversa da Tarde. A gente está encerrando o nosso programa de hoje, mas foi ótimo, né? Lembrando que a gente está sempre disponível lá no IPP Play para que você possa acompanhar as reportagens, possa acompanhar também as nossas colunas, as nossas entrevistas, está tudo lá para você, né, Tainá? Você pode ver e rever quando quiser no IPP Play, é só acessar. Até amanhã, hein? Amanhã a gente volta. A gente volta. 11h30 da manhã, encontro marcado. E agora com Marcos Mello no Conversa da Tarde. Tchau, até amanhã. Tchau.